Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham através da nossa live. É uma honra, é uma gratidão muito grande de nós não só retornarmos, como também começarmos, nesse ano que se abre, essas grandes oportunidades. E como a gente sempre coloca, nós estamos aqui para somarmos, Nós estamos aqui para, através do Evangelho de Jesus, através dos conhecimentos maiores, levarmos um pouco de esperança, levarmos um pouco de fé. E tudo isso nós podemos dizer tranquilamente de uma forma racional. Hoje, abençoados pelo tempo, nós podemos dizer que a ciência, o conhecimento humano, ele avançou tanto que todos nós podemos ter acesso às informações e podermos, nas palavras de Jesus, buscai a verdade e a verdade vos libertará, de nós podermos dar um significado amplo, mas principalmente verdadeiro para as nossas vidas. Então, o nosso trabalho é exatamente esse, trazermos a questão do Evangelho sob a ótica espírita, é claro, mas também sobre esta questão racional, que a ciência hoje está trazendo a cada um de nós. E esse ano novo que se abre, então, oportunidades novas, Então, que a gente tenha sempre, que a gente possa, em cima daquilo que o Evangelho nos oferece, darmos um significado às nossas vidas. Então, agradecemos a presença de todos, pedimos sempre a todos vocês, a todos aqueles que nos ouvem, para que juntos a gente torne vivas essas questões tão necessárias no nosso dia a dia, que é como diz o próprio Evangelho de Jesus. Se cada um de nós fizéssemos o que está escrito na lei, em questão de dias, a humanidade seria outra. Mas, movidos ainda por interesse, movidos ainda por orgulho, movidos ainda por ignorância, a maior parte dos nossos sofrimentos, ela decorre, desse mau uso que nós estamos fazendo dessa questão belíssima que é a nossa vida. Às vezes nós ocupamos a nossa energia, os nossos dias, através de coisas que não são, que são contrárias, à lei de Deus, nosso Pai. Um dos princípios básicos e que a gente sempre coloca, a todos vocês que nos ouvem e que defendemos também dentro da casa e que hoje também, por conhecimento, eu posso dizer, é a questão da prática do Evangelho, fazermos o Evangelho. Então, existe o culto do Evangelho no lar, que a gente já falou isso centenas de vezes, O que seria tudo isso? É realmente nós abrirmos o Evangelho dentro da nossa casa e, através desse Evangelho, colocarmos uma intenção nisso. Por que nós estamos fazendo isso? O que nós queremos com isso? E assim por diante. Então, para aquela pessoa que já deu um significado maior para a vida dele, para aquela pessoa que sabe onde ela está, Saber onde tu está é saber quem que tu é, Saber quem que tu é significa dizer que tu é um instrumento que obedece a leis maiores. Um instrumento físico, corpo, um instrumento espiritual, que é eterno, mas que obedece regras e leis. E dentro dessas regras e dentro dessas leis, nós temos um princípio que é o Criador, e nós temos o resultado de toda a criação, que é aquilo que a gente vê,
que são essas regras e são essas leis. Então, cada um de nós, buscando as coisas, o que a gente quer com isso? Né? Quando eu vou comprar, digamos, uma lata de tinta, eu tenho uma parede para pintar ou eu tenho alguma coisa para fazer? Mesma coisa nós. O que nos move? Né? Qual o significado das nossas vidas? Qual a relação que nós temos com o nosso Criador? Qual a relação que nós temos com o Evangelho? E, em cima de tudo, o que nós queremos com isso? Então, quando nós queremos alguma coisa, né, eu tenho que pintar essa parede. Que tipo de textura eu vou colocar? Que cor eu vou pintar? Né? Alguma vez a gente já viu quartos de hospital pintados em vermelho, em preto? São cores, são tintas. Nós nunca vamos ver. Por quê? A própria cor, ela tem uma força. Né? Então, às vezes, a gente tem que saber o que nós estamos fazendo. E abrirmos o Evangelho exige, né, de cada um de nós um certo conhecimento. Né? O que eu quero? Eu vou abrir o Evangelho para quê? Para resolver meus problemas? Será? Por que eu vou abrir o Evangelho dentro de casa? Né? Então, nós fizemos o Evangelho na rádio. E nós vamos abrir hoje, né, que estamos em ano novo, começando tudo, vamos abrir o Evangelho na rádio. Que intenção nós temos? Né? O que nós verdadeiramente queremos? Por isso que em todo o trabalho espiritual, né, a gente sempre recomenda fazermos uma oração de abertura e uma oração de encerramento. Para quê? Para que através da abertura, né, a gente se posicione, é claro, mas a gente também se coloque, né, nessa posição, tem que dizer assim, para recebermos a informação que está contido nisso, para aquele dia, para aquela hora, para aquele momento. Por isso que aqui na rádio também nós abrimos o Evangelho a esmo. A gente pega o nosso Evangelho, faz uma pequena oração, no nosso caso aqui, né, e abre o Evangelho. Então vamos pedir a inspiração para quê? Para que na abertura do Evangelho, as informações que aqui nós trouxermos, seja ela útil a todos nós que aqui estamos e a todos vocês, né, que nos ouvem e que nos acompanham. Então, hoje eu vou abrir, né, porque o Antônio não está aí, e vou, então, pedindo inspiração, vou eu abrir o Evangelho em qualquer lugar. E eu abri no capítulo 5, que é um capítulo muito grande, né? É o maior capítulo que tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os que sofrem. É um capítulo... Não, na realidade é bem-aventurados os aflitos. É um capítulo consolador, né? Por isso que o Evangelho é o consolador prometido. Porque a gente sempre brinca e a gente sempre coloca, né, de Jesus, né? A gente sempre coloca essas questões de Jesus. E aí então eu sempre digo assim, né? Imagina Jesus lá 2000 e poucos anos atrás. Então ele foi um evento tão grande que até hoje nós, digamos assim, cultuamos, né? E Jesus fez tantas curas, ele fez tantas coisas, que ele mesmo diz, passa o céu e a terra e as minhas palavras não passarão. Então foi um ser que passou nesse planeta e era tão iluminado que até hoje a gente tenta compreender a grandiosidade daquilo que ele fez. E aí, então Jesus, o que ele fazia? Muitos milagres, né? Coisas assim que a gente
não consegue compreender, né? A tal ponto que na ressurreição de Lázaro, para a gente ter uma ideia, isso está tudo no Evangelho, está escrito no Evangelho. Na ressurreição de Lázaro, Jesus estava longe 2 dias da casa de Lázaro. E quando ele ficou sabendo que Lázaro estava doente, ele disse assim para os apóstolos: a doença de Lázaro é para a glória do Filho do Homem, que era ele. E ele ficou ali mais um tempo. E não foi imediatamente. Quando ele vai, isso está escrito, quando ele vai, né, Lázaro já estava enterrado há 4 dias, a tal ponto que eles não queriam que tirasse a pedra. Por quê? Porque clima quente, úmido, 4 dias depois eles tinham medo que já tinha até estourado o corpo. Jesus vai ali e diz: tira a pedra, Lázaro, levanta-te e anda. E Lázaro levantou e andou, e assim ele fez aquilo que ele fez, que eu estou citando um dos exemplos. Então Jesus fez coisas grandiosas. Como também, né, que é aí que entra o lado que eu estou tentando explicar para todos vocês, como também, quando ele passava, né, por onde ele passava, muitas vezes, ao invés de fazer aqueles milagres que ele fazia ou de curar, ele não fazia nada. Ele dizia assim, ó: bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que procuram, porque vão achar. Então, pensa na cabeça daquelas pessoas, ou até na nossa cabeça, né? Vamos pensar nós. Com o problema que eu tenho, o que eu gostaria? Eu gostaria de um milagre. E por que Jesus, por exemplo, né, não curou nenhum de onde ele nasceu, lá em Nazaré? Por que muitos Jesus curava e outros Jesus não curava? Os próprios apóstolos, por que uns ele curava e os outros eles não curavam? Por que para uns, Lázaro, ele levantou Lázaro, estava morto? E para outros que tinham problemas graves também, por onde ele passou, ele não fazia nada. Ele simplesmente dizia: feliz és tu, ou bem-aventurado, porque tu estás sofrendo. Se nós estivéssemos lá, o que nós pensaríamos disso? Eu sempre brinco, né? Por isso que eu digo que eu brinco. Eu ficaria pé da vida, né? Imagina, ressuscitou o cara, eu estou com um probleminha, esse cara é muito poderoso, ele poderia me ajudar. Ao invés de me ajudar, ele simplesmente me diz: não, Ademir, ou Mickey, feliz é tu que sofre. E vai, e me deixa aí. Como é que nós ficaríamos? Mas a pergunta é: por que Jesus fazia isso? Né? A gente tem que se lembrar que Jesus dizia assim: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Tudo que eu faço é vontade do Pai. Então Deus, nos livros de Pietro Baldi, Deus é a lei. Então não tem como tu transgredir a lei. Não tem como tu fazer pela tua cabeça. As coisas elas têm que ser feitas obedecendo as regras e as leis. É que nem eu, né? Nós temos aqui a lei de gravidade. Ou pintar aquele quarto de preto. Como é que tu tá doente? Como é que tu vai te sentir dentro de um quarto pintado todo ele de preto? Tu não vai melhorar, né? Então, existem essas leis. E era o que Jesus fazia. Jesus era uma alma obediente ao Pai e fazia aquilo que estava dentro das suas possibilidades. Se lembrem, quando ele passa na frente de um cego de nascença, os apóstolos pedem para Jesus: mestre, de quem é a culpa? Dele ou dos seus pais? Está escrito. A resposta de Jesus é assim: de nenhum. O que está acontecendo é para que se cumpra a justiça de Deus, nosso Pai. Vejam bem,
Os apóstolos procuravam um culpado. Jesus não diz, não fala em culpados. Jesus diz, é a lei atuando. Mas que lei é essa? Que uns ele curava, ressuscitava, e outros simplesmente ele passava adiante? Que lei é essa? Por isso que nós não vamos adiante se nós não admitirmos a existência de um Deus que é Pai, bom e justo, se nós não admitirmos, né, a questão física, material e a questão energética e espiritual, e se nós também não admitirmos uma lei natural, que é a questão da reencarnação. Ele era cego de nascença. De quem era a culpa? Dele ou dos pais? De nenhum. De nenhum. Ele estava colhendo aquilo que ele plantou. E aí nós, né? Nós continuamos muitas vezes nós continuamos assim como é que eu poderia dizer? Se mantendo com muito pouco. A gente tem que ser mais exigente, a gente tem que ser mais profundo, a gente tem que ser mais grande, a gente tem que buscar respostas, a gente tem que ter informação, né? É que nem dizem hoje, o que vale numa empresa não é mais o dinheiro que ela tem, e sim o conhecimento e a informação que ela carrega, né? Então o que acontece? Hoje a gente não pode se contentar com pouco, a gente tem que buscar essas respostas que explicam as nossas diferenças sociais. Aí a gente vê, né, essas coisas acontecerem. Vamos lá para o cego de nascença de novo. Um cego de nascença. Eu estou aqui na rádio. Eu tenho 62 anos. Né? Tá. Se Deus é bom e é justo, por que para mim ele deu tudo isso? Né? E para aquele cego ele deu uma parte e tirou a visão. E para aquela outra criança que está nascendo hoje, ela está nascendo totalmente privada. Então, ou Deus não existe, né? Porque ele não... Onde está a justiça de Deus nisso? Nós aqui ouvindo, nós tendo acesso e os outros totalmente privados. Né? Ou Deus não existe, ou Jesus é mentiroso, ou somos nós que não compreendemos. E a grande verdade, somos nós que não compreendemos. Somos nós que, em 2025, agora que estamos entrando, nós, como criancinhas, espirituais, é claro, a gente se contenta, né, com o pirulito, se contenta com o algodão doce, quando na realidade nós não sabemos o que a vida nos oferece, né, que são coisas muito maiores, tão grandes que a própria promessa de Jesus, ele diz assim, que todo aquele que quiser salvar a sua vida, né, vai perder, ou seja, tu vai morrer. Agora, aquele que perder a sua vida por amor a mim terá a vida eterna. Esse cara não vai morrer. Ele vai desencarnar. O corpo vai deteriorar. Né? O corpo vai morrer. Por quê? Porque o princípio da vida sai de dentro dele, mas o princípio da vida continua vivo. Aí, quando tu morre? Tu morre quando tu não tem Deus dentro de ti. Quando tu não tem a fé viva. Por isso que Jesus diz, aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Ou seja, se tu acha que tua vida é aquilo que tu tens, se tu acha que tua vida é aquilo que tu acredita, se tu acha que tua vida é aquela tinta, aquela cor de tinta, vai ficar aí. Mas o que vai sobrar? Aquilo que eles te ensinaram? Aquilo que eles te mostraram? Aquilo que eles te disseram?
ou vai sobrar verdadeiramente aquilo que tu é, ou aquilo que tu acumulou, ou aquilo que, pela oportunidade da vida, tu botou dentro para ti? Existe uma passagem no Evangelho, né, que é Marta e Maria. Jesus é para ser estudado, né, e para ser entendido e depois para ser sentido. Primeiro tem que estudar, e depois tu compreende e depois tu sente, né? Aí tu sente e, enfim, ele se torna vivo. Aí então Jesus está caminhando e aí ele entra numa casa de duas irmãs que é Marta e Maria. E quando ele entra, uma delas, conhecendo Jesus, ouvindo falar de Jesus, ela se joga aos pés de Jesus, fica ali nos pés de Jesus, e Jesus fica falando com ela, contando histórias e tal. Enquanto que Marta, que era perto de meio-dia, era tipo essa hora, 11h30, estava ali toda atarefada, fazendo um monte de coisa, né, coisas normais, né, do dia a dia. Ela estava fazendo o almoço e tal, e aí, fazendo um monte de coisa, Marta e tal. Aí ela olha para Jesus e ela diz assim, Senhor, tu não te importas? Eu aqui trabalhando, me quebrando, né, na ideia. E Maria ali, sem fazer nada. Aí Jesus, olha a resposta de Jesus. Aí Jesus diz assim, Marta, Marta, por que tu te inquietas com tanta coisa? Maria escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar dela. Eu vou repetir. Marta, Marta, por que tu te inquietas com tanta coisa? Maria escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar dela. Ou seja, Marta continuava correndo atrás das coisas materiais, dos seus afazeres. Maria largou tudo naquele momento e ficou bebendo na fonte viva, que é a fonte da verdade, a fonte da informação, a fonte do amor, a fonte de tudo que tu imaginar que vinha dessa alma grandiosa, iluminada, que era Jesus. Tu podia falar do que tu queria com o cara, que o cara sabe de tudo, porque a posição dele é não é que ele herdou de Deus, que ele é amiguinho de Deus e ele tem uma posição melhor. Não, que ele é um espírito velho, antigo, evoluído e que carrega dentro dele um potencial gigantesco, que quando ele chega ali naquela casa, o que ele faz? Ele fica iluminando o ambiente, falando coisas belíssimas, coisas verdadeiras, coisas grandiosas, que Maria sente, se senta no colo, se senta ali no chão perto dele e fica ouvindo Jesus. Fica ouvindo, alimentando a esperança, alimentando a fé, né? E Jesus passando aquelas coisas grandiosas. E Marta lá sapateando. Aí ele diz, Marta, Marta, tu te inquietas com tantas coisas. Ou seja, e Maria ficou com a melhor parte que ninguém vai tirar dela. Ou seja, o conhecimento espiritual ninguém tira de ti. As tuas conquistas a nível de conhecimento ninguém vai tirar de ti. Mas, se tu não jogar para dentro, se tu não largar as coisas lá de fora, que nem fez Maria, e te jogar, digamos assim, ali para escutar, tu não vai ter. E é esse o tempo. É o tempo de nós agregarmos, né, o conhecimento. Então, fazermos o Evangelho na rádio é abrirmos o Evangelho na rádio, e eu abri exatamente no subitem 24, que é uma mensagem de Delphine de Girardin, escrita em Paris em 1861. Então, como eu estava falando, nesse capítulo Felizes os que sofrem, olha só, né? Na real é isso mesmo, felizes os que sofrem. Mas como nós temos a razão do nosso lado e como nós temos a ciência do nosso lado, né? Todo esse capítulo ele foi muito bem estruturado. E aí ele começa
com qual é que são as causas das nossas aflições. Né? Por que tu está sofrendo? Depois ele vai adiante. Se não tem explicação nessa tua vida, de onde vinha? Por que o cara é cego de nascença? Tem explicação. Depois ele vai indo. Então, nesse capítulo, né, ele fala o porquê que nós esquecemos do passado. O porquê que nós temos que aceitar tudo aquilo que acontece na nossa vida. O porquê que nós temos que sermos fortes e corajosos, fazendo sempre o nosso melhor e nunca buscarmos os caminhos largos, né? Porque aqui ele fala do sofrimento, ele fala de toda a problemática do sofrimento e ele fala também daquelas pessoas que não suportam o próprio sofrimento e que entram em processos de loucura e que entram em processos de se tirarem a própria vida, que é o suicídio, que são aquelas almas que não suportam o peso do sofrimento e que fogem, né, de uma forma ou de outra, uns pela loucura e outros pelo suicídio. E aí depois vem, né, a beleza do Evangelho e a beleza do próprio conjunto como um todo, que é, né, o Espiritismo, ele vem explicando. Então ele começa assim, bem e mal sofrer. E ele diz, sofrer todo mundo vai ter que sofrer. Só que aqueles que compreendem, eles sabem sofrer. E os outros que não sabem sofrer, que se revoltam, o que vai acontecer com eles? Né? Aí depois ele fala também, o mal e o remédio. Ele mostra que na maioria das vezes o sofrimento, né, é o que tu semeou. Se foi tu que semeou, tu vai ter que colher. E se tu está colhendo, é porque isso te faz bem. Então, tu tem que saber por que tu está colhendo isso. Por que tu está sofrendo? Por que tu nasceu cego? Tem um porquê. E aí depois ele vai mais adiante. Perdas, né, de pessoas amadas, as mortes prematuras, enfim, ele vai explicando. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí depois ele fala em tormentos voluntários. Então ele fala que nós estamos todo dia, né, tendo os nossos problemas, que é o que Jesus falou, né, quando ele disse a cada dia basta o seu mal, né? Ou seja, todos os dias nós estamos, espiritualmente falando, nós estamos sendo desafiados materialmente, porque nós estamos num meio material que é de luta, né? Que é de sofrimento. E aí depois vem no subitem 24, que foi aquele que eu abri. E depois ele continua, ele vai um pouco mais adiante. Ó. O capítulo ele é longo, mas é um capítulo longo por quê? Porque nesse capítulo ele explica as causas do sofrimento, ele explica como nós devemos sofrer e ele explica também qual é a atitude, né, que cada um de nós deve ter em relação a essa questão particular nossa, que são os nossos sofrimentos individuais. Então, no texto que eu abri hoje, né, fazendo o Evangelho, porque quando tu abre o Evangelho, tu vai ler, eu fiz tudo um introdutório e tal, pelo tempo que a gente tem, né? Mas quando tu abre o Evangelho na tua casa, tu vai ler exatamente na parte que tu abriu, e aí o pessoal que está ali vai comentar o porquê que foi aberto aquilo, né, o que nós temos que aprender com tudo isso, e que maneira a gente pode se tornar pessoas melhores, né, colocando tudo isso em prática. Então, eu abri, o nome do texto é A Infelicidade Real, ou seja, o que é verdadeiramente a infelicidade. E ele diz, todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer o seu caráter múltiplo. Ou seja, todo mundo passou por momentos difíceis e todo mundo acredita que conhece o que seja difícil.
venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, né, que estão passando por dificuldades, a supõem. Eles veem a miséria, o fogão sem lume, o credor ameaçador, o berço vazio, né, do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta, de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que se esconde com a dificuldade a sua nudez sobre os farrapos da vaidade. E aí ele diz, tudo isso e ainda outras coisas se chama de infelicidade na linguagem humana. Repetindo, nós achamos que infelicidade seja isso que ele nos coloca aqui. Ou seja, né, tu não tem o que comer, tu perdeu um amigo teu, né, tu perdeu teu filho querido, tu, enfim, foi traído, tu perdeu todo o teu dinheiro, tu foi enganado pelo teu melhor amigo. Nós achamos que isso seja a verdadeira infelicidade. E aí ele continua. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Olha só. A verdadeira infelicidade está na consequência de uma coisa, mais do que nas próprias coisas. E ele diz: dizei-me, se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências ruins, não é, em realidade, mais infeliz do que aquele que causa, primeiro, uma viva contrariedade e acaba por resultar num bem? Então ele diz assim, que muitas vezes um acontecimento feliz decorre situações futuras muito piores. E que muitas vezes a gente não enxerga isso. E que muitas vezes, né, numa coisa ruim agora, no futuro, acontecem coisas boas. Eu vou dar um exemplo, pela idade que a gente tem. Quanta coisa ruim aconteceu comigo que hoje eu agradeço a Deus por ter passado por isso, porque só foi assim que eu aprendi. Tendo uma visão larga de entendimento. Né? Por quê? Porque naquelas vezes que eu fui enganado, naquelas vezes que eu fui, entre aspas, traído, naquelas vezes que eu perdi, isso tudo obedecia uma lei de justiça. E eu tinha alguma coisa que aprender com isso. E o que eu tinha que aprender com isso? Né? A ser mais paciente, a fazer de uma forma bem feita, a procurar, né, ver mesmo nas dificuldades que existem soluções, a desenvolver a minha fé, a desenvolver minha esperança. Por isso que hoje, muitas vezes aquelas coisas que me abalavam lá atrás, quando eu era jovem, não me abalam mais. Por quê? Porque eu aprendi com a dificuldade. Agora, se naquele tempo eu tivesse me revoltado, eu tivesse ido tirar limpo, eu tivesse exigido, né, a lei do duelo para resolver aquele problema, é bem provável que eu nem estivesse aqui nesse momento. Por quê? Porque pela força das situações, a coisa ia acontecer de forma trágica, como muitas vezes acontece, né? Quantas vezes a gente não vê aquela pessoa perder uns reais, a carteira, o celular, e agir de uma forma impensada e perder a vida? Sim. Foi uma coisa ruim que desencadeou numa coisa muito pior. Agora, desencadeou uma coisa ruim. Te roubaram a carteira. O cara está fugindo. Tu vai fazer o quê? Não faz nada. Né? Naquele momento. Faz o teu melhor. O que eu tenho que aprender com isso?
Aí tu vai aprender que de repente tu tem que te cuidar um pouco mais. Tu tem que entender que às vezes tu não pode andar por aí com esse celular que vale 15 mil reais, que tem celulares de 15 mil reais, né? Num ambiente onde que as pessoas estão passando necessidade. E muitas vezes aquele que vai ver que tu tem um celular de 15 mil reais, ele diz, opa, com isso aí eu posso fazer 1.000. E ele vai tirar de ti, porque tu tem. E aí? Né? E a gente não entende. Mas será que, como eu sempre digo, será que Deus, sendo Pai bom e justo, né? Pai de família, que te ama, ele seria tão difícil de entender ao ponto que ninguém consegue entender Deus? Não, é que a maioria não se interessa por ele. A maioria não quer saber dessas coisas. Nós queremos ficar com o lado bom da história. Né? Eu quero ficar com meu celular de 15 mil reais e que ninguém me tire. No meio da pobreza. E quando me pedem R$1, eu vou dizer, não, eu não vou te dar R$1 porque eu tenho que guardar, porque eu vou ter que trocar esse celular. Eu vou ter que trocar ele e comprar aquele lançamento novo de 18. Eu vou precisar de mais 3.000. Então eu não vou te dar R$10. Eu vou ter que guardar esse dinheiro. E aí? Como é que tu explica? Será que Deus é assim? Um ser vingativo? Que dá para uns e tira dos outros? Não. Tudo obedece leis e regras. Tudo obedece leis e regras. Então, aquele filho que se semeou a dor, vai colher a dor. Quando ele recebe a dor, como é que ele vai agir? Porque foi ele que plantou, ele que está colhendo. E quando ele está colhendo a dor, qual é o comportamento que ele tem que ter em relação ao pai? Aceitar. Aceitar, bem sofrer, fazer o melhor, né? Que aí ele aprende. Mas aquele filho que se revolta e que não aceita, o que tem é a maioria por aí, eu também, não aceita que roubaram o teu celular. Aí tu sai na corrida, né? Pega o carro, vai atrás do cara que te roubou e bate o carro, gasta mais ainda. Aí fica revoltado, vai na polícia, vai, entende? E vai, e às vezes, e aí? Tu aceitou aquilo? Tu não aceitou? Mas, pela bondade e pela justiça de Deus, o que vai acontecer contigo para que tu aprenda? Coisas mais fortes. Dores mais lacinantes. Por quê? Porque quando eu te pedi o pouco, tu não me deu. E aí o que acontece? Para que tu aprenda, tu vai ter que dar mais ainda. Então é isso que a gente não entende. E é isso que a gente fica... digamos, sofrendo, né? Por quê? Porque a gente não entende essa mecânica de um Deus que é Pai, que é bom e é justo e que não dá uma cruz mais pesada que tu possa carregar. E que tudo que tu está vivendo hoje é resultado de uma semeadura que foi tua e que tu tem que aceitar. E o interessante, tu tem que aceitar. Ponto. O interessante é o ponto, né? Tu tem que aceitar. O ponto é a maneira como tu aceita. Almas que entendem, que compreendem Deus, aceitam de uma forma, olha os grandes, né? De uma forma humilde, aceitam, trabalham, lutam, não se entregam. E os outros só reclamam. Então nós vamos ver o que é a verdadeira infelicidade. Infelicidade não é isso que nós imaginamos, que é o texto de hoje. A verdadeira infelicidade é aquilo que ela vai falar aqui de um pouco. Aquilo que ela vai falar aqui de um pouco e que nós não temos nem noção. Nós não temos nem noção do que seja. Mas veja bem. Irmãos nossos que vislumbraram o céu, vislumbraram o inferno. E a verdadeira infelicidade seria o quê? O inferno. As penas eternas.
tu ficar sofrendo eternamente. Então, será que tem inferno? Não existe inferno, né? Não existe o demônio. Não existe isso aí. O que existe é a distância de Deus e a revolta e corações duros. Que até que o joelho não se dobra, tu entendeu? Tu vai sofrer. Então, a verdadeira infelicidade não é essas perdas temporárias nossas. A verdadeira infelicidade é saber o que tu fez de errado e tu vai ter que começar tudo de novo. E por isso que aqueles que enxergaram um pouco mais naquele tempo desenharam um inferno. Mas Deus, na sua justiça e na sua bondade, Ele teria criado criaturas, filhos, para sofrer eternamente? Mas nunca. Então Ele não é Deus? Se Ele não sabe o que Ele está fazendo? Como é que Ele vai criar filhos para sofrer eternamente? E nós aqui numa boa? Então Ele não é Deus. Então tem alguma coisa errada. Vamos adiante. E aqui ela está dando uma explicação, ó, daquilo que ela estava dizendo, que às vezes aquilo que aparece uma coisa muito ruim agora é uma coisa boa para depois. E olha o que ela diz, ó. Dizei-me se a tempestade que quebra as vossas árvores, mas saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, que a gente nunca se preocupa com isso e acha que nós somos dono de todas as coisas e que a gente só enxerga o ruim da tempestade, mas é ela que limpa o ar. Não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Ele diz assim, a tempestade, ela é mais para a felicidade de vocês, que saneia o ar, que limpa as coisas, do que as poucas árvores que ela quebra. Né? Então, para julgar uma coisa, é preciso ver as consequências. É assim que, para apreciar o que realmente é feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida. Porque é lá que as consequências se fazem sentir. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Tu vive uma vida inteira fazendo mal e vai ter a boa morte e vai para o céu, porque deu um monte de sapato velho para os pobres. Bela ilusão. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra compensação na vida futura. Ou seja, aquilo que tu acha que tu sofreu vai acabar com a morte. Tipo aquela doença, né? Aquela perda, aquela situação terrível. Quando tu morre, acabou tudo isso aí. Quando tu desencarna. Mas começa um outro processo. Começa uma outra história. Como tu encarou isso? Que é o que ele vai dizer aqui, ó. Ele diz, vou vos revelar a infelicidade sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas, enganadas. A infelicidade é a alegria. A infelicidade é o prazer. A fama, a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade. Vejam bem, meus irmãos, capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, subitem 24, que fazem calar a consciência. Essas coisas, ó, a alegria, o prazer, a fama, a agitação vã, fazem calar a consciência. Tu te desconecta de Deus. Que comprimem a ação do pensamento, tu só fica na revolta, no imediatismo, e atordoa o homem sobre o seu futuro. Tu fica cego, tu não vislumbra mais nada. Por quê? Porque tu morreu para Deus. Tu sufocou tua consciência, né? Tu não pensa mais, e aí o que acontece? Para a verdadeira vida, tu te perdeu. E aí diz, ó, a infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Então, quer dizer, e então,
ele diz que essas coisas que são as felizes do dia a dia é que fazem que tu esqueça a verdadeira vida, que é a continuidade. E ali, verdadeiramente, tu vai colher aquilo que tu semeou. Então ele diz assim: esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. É lindo esse texto. Tem que estudar. Não se engana a Deus. Não se esquiva do destino. Eu não vou explicar mais porque eu não tenho tempo. E as provas, plantou, colheu, credoras mais implacáveis do que a matilha. Matilha é uma turma de lobos. Do que a matilha excitada pela miséria. Então, imaginem uma matilha excitada pela fome. O que uma matilha de lobo faz? Destroça. Então ele diz assim, ó, não se engana a Deus, não se esquiva do destino, e as provas, credoras mais implacáveis do que a matilha excitada pela miséria, espreitam o vosso repouso ilusório, achando que tu vai morrer e vai acabar tudo, para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, aquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. O texto vai mais longe, mas eu já estourei o meu tempo, né? Ele vai um pouquinho mais. Então ele diz que o Espiritismo vos esclarece e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, queridos e amados irmãos, né? Que esse ano que se abre para todos nós, né? Seja uma grande oportunidade de nós. Agora já fechei. Vamos ver se eu consigo abrir aqui no 25. Eu acho que eu consigo sim. 25. E eu vou reler só a partezinha. Que a gente consiga, né? Abrir o nosso pensamento, atender a nossa consciência, né? Ou seja, que a gente possa entrar dentro de nós e, usando de todos os atributos que a gente tem, fazer a boa escolha. Porque, graças a Deus, nosso Pai, nós somos abençoados pela consciência, nós somos abençoados por coisas que a gente nem imagina que existem, né? E tudo isso está dentro do amor de Deus. O amor de Deus, se ele ama até os ruins, né? Se ele ama até os ruins, então eu imagino que ele não faria pelos bons. Então que essa atitude de acreditar, que essa atitude de nós buscarmos respostas, nos alimente o nosso coração e que a gente possa, assim, nesse ano que se abre, né, buscar essas informações e que a gente possa encontrar o maior de todos os tesouros, que é o tesouro da tua alma. Que quando tu colocar a verdade para dentro de ti, ninguém mais te tira. Nesse 25, sejamos Maria e não Marta, né? Vamos nos jogar nos pés do Evangelho, vamos beber dessa água viva e vamos proclamar em alto e bom som: eu sou eterno, porque vivo por Deus e sou filho de Deus e manifesto as suas obras porque creio naquilo que carrego dentro de mim, que é a vida manifestada. Um grande abraço.